Estado. Portanto, há marcas ou há causas que defendemos que são diferentes. Mas, por outro lado, o Partido Socialista também votou muitas das questões junto com o PSD. É lógico que nós estávamos apenas na Assembleia Municipal. Agora, o trabalho realizado pelo CDS, comparado com os outros partidos, ou neste caso com o PS e com o PSD, que têm mais deputados, o CDS tinha 2 deputados, o PCP tinha 1, o Bloco tinha 1, o CDS tinha 2 deputados em 61, e o trabalho, o número de requerimentos, o número de propostas elas todas com soluções alternativas, porque não criticámos só sem soluções, e há uma marca diferente entre o CDS e o Partido Socialista. Além disso, era contra natura uma coligação com o Partido Socialista. Não põe em causa os líderes, põe em causa as políticas e a forma de as alcançar. O CDS tem uma visão estratégica para a região. A visão estratégica tem que ser sempre pensada, como qualquer líder, pensa sempre nos mais pequenos. Para ser reconhecido como líder, tem que ser reconhecido pelo grupo. Neste caso, Vila Real, para ser reconhecido como líder da região, tem que ser reconhecido pelos outros, tem que se preocupar com os concelhos à volta, tem que pensar global para agir localmente. E essa estratégia passa primeiro por um plano estratégico esse que passa por um plano de desenvolvimento desportivo, um plano de desenvolvimento cultural, um plano de desenvolvimento social. Não existe nada disso em Vila Real. Não existe, e o Partido Socialista podia ter proposto. A diferença é esta, é que sempre que criticámos algo, propusemos concreto. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. O CDS falou das piscinas municipais. Na altura apresentámos uma moção que o Partido Socialista votou favoravelmente e os outros partidos, o PSD, votou contra. Mas fizemos os cálculos dessa piscina de 25 metros para 50 metros, sem aumento de custos, de forma a passar de 154 lugares para 550 lugares, de forma a haver competições internacionais e opens nacionais e campeonatos nacionais, de forma a atrair população para Vila Real. Ou seja, as propostas que fizemos e continuamos a fazer têm conteúdo, são estudadas até ao fundo, são por mim só? Não. Por mim, pela Joana, por uma série de pessoas do CDS que trabalham em pleno para esse trabalho. Porquê é que isso não se reflete nos eleitores? Reflete-se nos eleitores. O crescimento que o CDS tem tido nos últimos 4 anos, temos notado, tem havido essa... Estamos a falar da sondagem de JN. Por exemplo? Eu questiono um bocadinho por uma razão. As variações do CDS não têm muita lógica. Porquê? O CDS naturalmente, ou normalmente, tem sempre votações mais baixas nas sondagens do que as tem realmente. Se reparar no CDS em termos nacionais, em qualquer cidade, é mais fácil dizer que se votou num dos 2 grandes, no PS ou no PSD. Agora, o trabalho que nós temos e a visão estratégica para a região... Eu dou um exemplo muito simples. Na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, que eu não cumprimentei o Sr. Reitor, eu sou aluno desta casa e sempre fui interventivo nesta casa, portanto eu nem esqueci de cumprimentar o Sr. Reitor, porque faço parte da casa, como todos nós que vivemos aqui a UTAD, faz parte do desenvolvimento. Por isso é que não vejo possibilidade de Vila Real crescer sem uma parceria estratégica com a UTAD. Mas em relação ao turismo, uma coisa muito simples. Vila Real, a Câmara de Vila Real, com a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e com a Escola de Hotelaria de Lamego, tem que pensar de forma estruturada com os empresários locais, com os cidadãos. A Câmara de Vila Real sempre esteve virada de costas para os cidadãos. Não os escuta, não ouve, não dá respostas. Nós andamos na rua, chegamos ao mercado. Eu dou-lhe um exemplo muito simples. Eu hoje fui para o mercado municipal. E uma pessoa chega ao mercado municipal, como conheço outros, e tenho uma banca onde as senhoras metem os produtos desta altura. Quando quem compra tem que se debruçar para ver os produtos. Não tem um lavatório que possam lavar, ou uma banca que possam lavar os seus produtos. Não tem um piso limpo para poder lavar. Ou seja, a concorrência que existe com as grandes superfícies é astronómica. Mas temos isto no centro da cidade. Podíamos potenciar, podíamos ter uma mais-valia, uma marca de Vila Real, podíamos ter a semana... Como é que justifica esta perpetuação do PSD no poder? Porquê? Porque o CDS e os outros partidos não trabalharam em condições. Tão simples quanto isso. É por isso que nós continuamos a batalhar e não precisamos de um cargo ou de um cargo de vereador, não é isso que nos alimenta. Graças a Deus não trabalhamos para isso, trabalhamos para fazer desenvolver Vila Real, para dar uma mais-valia à cidade. E é essa a diferença estratégica que temos que nos marca claramente a diferença. É lógico que o PS e o PSD estão implantados no terreno há muitos anos, o nosso trabalho junto das freguesias rurais temos mais dificuldade, mas é um trabalho de crescimento que o CDS há de chegar à altura de poder governar a Câmara sozinho.
É uma ambição. Júlia Violante, do lado da CDU, olhando para o que já ouviu, de facto, onde é que a CDU quer, de facto, fazer uma grande aposta? Acha que tem a ver com isto, com o turismo, com a estratégia? Também. Com o Douro? Também, com certeza, mas há uma preocupação muito grande. Nós estamos numa região essencialmente agrícola. Nós vemos que neste momento, e o Jorge falou, por exemplo, na questão do mercado. Nós temos um mercado, neste momento, que é um mercado superlotado. Se algum pequeno agricultor quiser ir ao mercado atualmente vender, nem que seja um simples ramo de salsa, não pode. O mercado está superlotado, portanto as pessoas, mesmo que queiram fazer a sua agriculturazinha, embora familiar, mas para poder vender, estão coartadas de o poder fazer. Com um agravante, e é interessante... Essa é uma prioridade da CDU, o mercado? Não, também o mercado, as condições do mercado que não são as melhores neste momento, efetivamente, há ali muita reestruturação a fazer. O Jorge já falou, é nas condições, e quem passa por lá como nós temos passado, o que se denota é que realmente as pessoas não estão nas melhores condições, inclusivamente as próprias instalações sanitárias não são as melhores de um mercado que se diga o mercado da cidade. Temos outra, e eu falava essencialmente na questão da agricultura, e é interessante aqui falar-se, quando as pessoas dizem planos estratégicos, é lindo realmente ter esses planos estratégicos, mas nós não nos podemos desligar que nós atualmente vivemos uma situação de crise essa que, no nosso entender, tem a ver com as políticas a nível nacional, logicamente, não é? Que não poderemos culpar só o PSD, que atualmente está no governo, mas que também já vem de quando o PS foi governo. Nós não podemos esquecer que o PS também assinou com a Troika tudo aquilo que nós, cidadãos, e essencialmente os de Vila Real, estão a sofrer. E aqui é que eu nos preocupa a nós CDU, é precisamente estando numa região essencialmente agrícola, que nós vejamos os nossos agricultores quase que abandonados. A nossa Câmara, a nossa autarquia, nunca teve uma política de apoio para a agricultura, sendo uma região... Nós não vimos da parte da autarquia qualquer, e o mesmo acontece nas candidaturas. Eu ainda não ouvi da parte dos outros candidatos qualquer proposta em relação à agricultura, atendendo à região em que estamos. É também, não só na pequena agricultura, como eu falava, temos a questão dos vitivinicultores. Nós tínhamos uma Casa do Douro que foi... completamente assassinada, digamos assim. As pessoas neste momento também estão com muitas dificuldades. Os pequenos vitivinicultores são pessoas que neste momento estão a viver com muitas dificuldades. Isto é uma característica que se vê nesta região, porque efetivamente não tem havido da parte da autarquia qualquer iniciativa, qualquer criatividade que possa ajudar esta gente. Nós temos uma autarquia virada muito para si, e já foi aqui dito. Nós temos uma autarquia completamente burocratizada. As pessoas não têm acesso a ela, não têm conhecimento. E eu relembro, por exemplo, nós deputados municipais, quando estamos neste momento quando reúne a Assembleia Municipal, nós estamos a fazê-lo em condições que não são as melhores. A autarquia nunca quis de modo nenhum resolver essa situação. Nós estamos quase que impossibilitados de abrir essas reuniões ao público. Não temos condições para que o público esteja a assistir a elas. Sendo um local que nós consideramos da sua maior importância, é o local onde nós podemos defender as nossas propostas, que têm sido muitas, aquelas que a CDU tem apresentado, desde moções, por vezes chegamos à reunião e até nos dizem vêm eles, porque são às 3h04, porque é um meio que nós temos para nos podermos fazer ouvir, e até porque, sendo só um deputado, o tempo é reduzido em termos de intervenção, portanto nós temos que usar essas artimanhas para que nos possamos. Temos estado sempre... Eu sei o que vais dizer, Jorge. Não, esqueceu-se de dizer que anteciparam as reuniões durante o horário de trabalho para vir o mínimo de pessoas possíveis. Foi, mas eu já só falo... Júlia, então, deixa-me perguntar aqui ao António Carvalho, há um déficit de democracia em Vila Real? Só se alguém estiver cego. Porque o normal,
O normal é as pessoas participarem de forma ativa nas Assembleias Municipais. Mas sem dúvida que a questão que a Júlia levanta é uma questão que, pelo facto de a Assembleia Municipal se realizar naquele espaço, no Salão Nobre, que impossibilita um funcionamento eficaz e que é importante repensar essa situação. É importante ver que tem que haver um outro espaço onde as pessoas possam participar de forma mais ativa. Senão, o que significa que, efetivamente, isto vai de encontro um bocado à forma como eu encaro as coisas. Eu sou uma pessoa que ouço toda a gente. O senhor, ao longo destes anos, apercebeu-se destas situações? Ao longo destes anos, nós podemos dizer que nós chegamos a fazer as Assembleias Municipais no Teatro de Vila Real. E, posteriormente, acabou por se fazer no Salão Nobre. E eu próprio também achava que havia de haver um espaço diferente, mas eu sou um simples presidente de junta que, no âmbito das minhas competências, chamava a atenção exatamente desse pormenor. Mas são um conjunto de situações. Não se prende única e simplesmente com a questão do lugar onde a Assembleia Municipal se realiza. É, efetivamente, o não ter condições, inclusivamente, para as próprias pessoas trabalharem. Mas também este local, ou eventualmente um local idêntico a este, também não é o melhor local, apesar de se fazer num anfiteatro idêntico a este, para que os senhores deputados municipais pudessem trabalhar de melhor forma. Permitiria mais assistência, mas não permitiria um trabalho mais efetivo por parte de quem tem que trabalhar na Assembleia. E, portanto, também não é um espaço destes que cria condições para poder trabalhar documentos, porque não existem condições com este tipo de mobiliário. Acha que esta recuperação do PS tem a ver um bocado com esta noção que está aqui a ser transmitida do quero, posso e mando de uma maioria que governou a Câmara durante muitos anos? Não, porque claramente as pessoas distinguem o que é uma candidatura ou a minha candidatura das outras candidaturas. O senhor acha que não vai ser penalizado? Eu acho que não vou ser penalizado porque as pessoas vão valorizar e vão julgar um bocado em função do trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu subi profissionalmente, eu sou um profissional que me tenho afirmado na minha vida e, portanto, as pessoas reconhecem-me esse papel, reconhecem-me essa capacidade. E, portanto, independentemente de representar ou de ser uma candidatura do PSD, é uma candidatura de uma pessoa que está sempre disponível, que atende as pessoas, que ouve independentemente das questões partidárias, que é capaz de encontrar consensos, que é capaz de aprovar situações de completa unanimidade, como acontece de forma quase sempre na minha freguesia de Constantim, onde eu sou presidente de freguesia. Alguma vez, eu já vou aos outros candidatos. Tendo em conta essa noção que tem do seu percurso, alguma vez lhe passou pela cabeça ir candidato por um movimento independente e não ter este anátema do PSD não. sobre si? Não. Posso? Claro. Podia ter sido uma possibilidade. Uma vez que o senhor disse que é crítico de algumas coisas que... Até porque eu surgi como candidato, nunca pensei de uma forma tão... O meu percurso profissional nunca foi conduzido no sentido de dizer eu tenho que chegar a este lugar ou àquele. E foi ao longo do último ano que pessoas que lidavam comigo, conversavam comigo, colegas, que achavam que eu poderia ser uma solução. E foi a partir dessa altura que, numa situação em que surge um convite, eu aceitei. E neste momento sou o candidato do PSD, mas para além de ser o candidato do PSD, sou o candidato que é reconhecido pelo comum das pessoas, pelas pessoas do povo, porque eu sou uma pessoa do povo e eles reconhecem essa capacidade. Jorge, ia dizer alguma coisa? Ia, porque isto é engraçado. A perseguição que dizia que na altura começou o PSD ao CDS, começou mesmo nessas Assembleias Municipais. Houve duas Assembleias Municipais no Teatro Municipal, que pertence a uma empresa municipal. Só que o CDS levou assistência, pessoas para assistir, para nos ajudarem a trabalhar, que é essa a nossa forma de fazer política. Não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em equipe. E foram duas Assembleias Municipais, constantemente a apresentar propostas.